Olá, meus amigos da Casa do Caminho, com grande alegria que retornamos para mais um estudo que tanto nos fortalece, que tanto nos esclarece e que tanto faz com que nossos corações estejam unidos nesse momento difícil onde a distância física nos é imposta, mas através desse canal, através desses estudos, nós podemos manter os nossos corações unidos e a certeza de que o nosso Pai Celestial está sempre conosco. Então, vamos agradecer muito aos espíritos que sustentam a nossa casa querida, principalmente o Dr. Herman e toda a sua equipe espiritual, e pedir licença para iniciarmos o estudo de hoje. Graças a Deus. O nosso estudo de hoje vai falar sobre finados. E todas as vezes que nós falamos sobre finados, num primeiro momento nós ficamos com o coração entristecido, porque imediatamente nos vem a lembrança, né? Pois é um dia de celebração daqueles que já foram, um dia onde nossos corações se remetem, né, em direção desses corações que já partiram do plano espiritual. Então sempre nos toca a saudade e junto com a saudade, que é muito saudável, vem também a tristeza. E a doutrina vem nos ensinar como nós transportarmos essa tristeza do local onde ela está e transformemos ela em entendimento e conhecimento para que possamos emanar para nossos queridos um dos melhores sentimentos e que nós também, que aqui ainda estamos no plano encarnado, possamos nos preparar, porque o nosso momento do desencarne em determinado instante irá chegar e nós precisamos estar serenos. Em toda a nossa jornada, em toda a nossa caminhada no plano terreno, é preciso que haja compreensão do sentido da vida, é preciso que haja compreensão do ciclo da vida, né? Leon Denis, né, eu gosto sempre de trazer Leon Denis para esse estudo, porque ele tratou muito desse assunto de uma forma muito poética, porém muito real, né? Para que nós possamos compreender melhor e sairmos da zona do desespero e do sofrimento. Então ele nos fala, todo ser já existiu, ele renasce e sobe, evolui numa espiral. E com esse entendimento, ele nos leva a estudar sobre, na verdade, o que é a vida, para entender o que é a finitude da vida. Será que nós sabemos exatamente o que é a vida? Será que nós entendemos o que é o processo de estar vivo? No que consiste em nós estarmos vivos? E vivos no sentido de existência desde o momento em que fomos criados, simples e ignorantes, e que nos tornamos seres imortais, né? Então, para a gente entender o que é a vida, ele nos fala de uma lei muito interessante que ele denomina como sendo a lei circular. Por que lei circular? Como ele disse, né, tudo evolui numa espiral. Então vamos entender esse processo. E ele começa nos dizendo que tudo o que está na natureza, todos os movimentos do mundo, toda a evolução dos planetas, toda a evolução dos seres vivos que nós conhecemos, obedecem a essa lei, e ela é uma lei circular, ela é uma lei que gira e retorna a um ponto e recomeça. Então, se ele nos sugere que nós observemos os dias, né, as horas, os anos, os séculos, eles sempre renascem, não é? Eles sempre cumprem aquele ciclo já pré-determinado, assim como as estações do ano. Não é? Nós temos 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, e ao final desse ciclo
recomeça, onde todos os seres vivos que estão submetidos a essa existência no planeta também sofrem as influências dessas estações. Então, se a gente observar, por exemplo, a água que se transforma em vapor, do vapor ela se condensa nas nuvens ela cria verdadeiros oceanos suspensos e que vem novamente, né, devolver para a Terra em forma de chuva, não é, a abundância nos rios e nos mares, nos oceanos. Então, segundo a lei circular, como assim Leon Denis denomina, todo ser já existiu. Né? É preciso renascer, é a lei que também evolui em um círculo cujo centro é Deus. Claro que o centro é Deus, porque se ele é a causa primária, é a criação de tudo, esses ciclos que se renovam sempre a partir e se finalizam ao encontro com Deus. Então, baseado nesse princípio, Leon Denis disserta sobre as idades da vida e ele faz uma comparação muito linda com as idades da vida, com as fases da vida, né? Para que a gente possa entender esse processo com mais clareza. O nascimento, por exemplo, e a primeira infância, ele é mais longo, ele é delicado, ele é suave. Por quê? Porque é uma adequação vibratória que nós estamos vivendo nesse momento. É um momento fluídico extremamente intenso, as células se multiplicam o tempo inteiro. Então nós estamos assim num momento de criação, mas existe uma suavidade, existe um toque de delicadeza para que essa adequação do espírito que está chegando ao planeta, ele possa se congregar, digamos assim, com a vibração material e possa fazer essa ligação da melhor forma possível. Então o espírito, ele diz que o espírito dormita no envoltório material. O que seria esse dormita? Né? É como se fosse uma hipnose, onde a gente esquece, né, a nossa existência anterior, onde a gente o passado fica encoberto para que a gente possa se abrir para as novas experiências. Só que as potências da alma, elas estão todas lá, e porque elas têm as raízes no nosso inconsciente, então elas estão presentes lá. Então, e esse período ele ocorre mais ou menos até os 7 anos, a gente já sabe, né? Que é onde a gente consegue fazer a mudança necessária para a evolução dessa nova encarnação. Então é o momento da evangelização, é o momento dos valores familiares serem apresentados a esse novo ser, é o momento em que ele vai receber carinho e amor para poder se sentir seguro e começar a dar a caminhada. Isso vai ser seguido pela juventude, que é caracterizado por quê? Pela opulência, pela plenitude da vida, pela abundância das coisas. Tudo na juventude é muito intenso, não é? Porque existe uma coisa chamada o impulso do futuro. Uma das potências que existe nesse momento, que estão orientando essa fase da vida, é a potência do olhar do futuro. Tudo é o amanhã, tudo é projeto, tudo é desejo, tudo é necessidade de amar, de ser amado, de se comunicar, de se fazer presente. O corpo é poderoso, ele é novo, ele é ágil. Então é um momento de grandes semeaduras. Então é o que a gente chama de primavera, né? Leon Denis traz esse comparativo para que a gente possa, quando a gente olha um campo, né, assim, no começo nós estamos na primavera agora, então a gente olha as flores em abundância, é tudo muito colorido, muito intenso, muito florido, muito radiante, né? Então, tudo fala de grandeza, de nobreza, da força e de beleza. Passando para a terceira fase, o ser entra na idade adulta ou madura.
que é a idade de ouro da vida, né? Diferente, não que ela perca o brilho, mas ela ganha outras nuances mais sólidas, digamos assim, de toda essa intensidade que aconteceu na idade da primavera. É um momento de maturação no coração e no espírito. E é um momento de frutificação, de frutescência, quando nós temos os filhos, quando os amores se consolidam, quando as ilusões daquele primeiro momento se desfazem, mas as realidades já se apresentam sem os seus disfarces. E caíram as flores, mas os frutos estão ficando maduros, prontos para serem colhidos, e é a extremidade da alma, né? É o momento onde a juventude sente-se crescer. Olha como Leon Denis trata esse olhar, né? No meio da vida, sente-se amadurecer, né? A idade madura é um período realmente de plenitude. É importante a gente preparar essa colheita, não é? Que ela acontece baseado em quê? Não é? Numa mente sã, em equilíbrio, em cuidados com o corpo. É aquele momento onde a gente para e começa a analisar tudo com mais ponderação, não é? Onde existe muita ação, muito trabalho, muita determinação, muita harmonia, né? E é aquele momento também onde a gente já consegue compreender a necessidade e a importância de nós trabalharmos a eliminação do egoísmo, das paixões, dos interesses pessoais muito próprios da juventude por conta da intensidade que a juventude traz. Então, o verão da nossa existência, né, é essa idade madura, é quando a gente está realmente ardente, né, no cheio de luz, de calor, de força, de felicidade de viver e vontade de servir, né? É o ponto culminante da beleza. Ah, não, mas a maior beleza na juventude? A beleza da juventude, ela é uma beleza sem certeza. E a beleza da idade madura, ela já é aquela beleza concreta, colocada, né? Somada de força, de trabalho, de inspiração e de amor. Então a gente vai vendo que estar nesse momento, quem de nós está vivendo esse momento ainda da idade adulta, desse verão, né? Que a gente possa consolidar muito esse nosso sentido de solidariedade, porque é nesse momento que a gente coloca a nossa mão à disposição, é nesse momento que a gente abre, que a gente entende que existe o próximo, que a gente se surpreende com o necessitado ao nosso lado, né? Para que a gente possa adentrar a quarta fase da nossa vida, que é a velhice, né? De uma forma mais suave, menos rude conosco mesmo, com menos sentimentos tristes que normalmente essa idade mais avançada para alguns traz, né? E o Leon Denis chama a velhice de outono da vida, e ele gosta muito desse nome velhice, porque ele diz que normalmente as pessoas sentem até um calafrio quando ouvem essa palavra velhice, mas na verdade ele diz que não, que é um grande engano, porque é um momento que a fase da vida é deserdada dos dons da natureza, ele diz que nenhuma fase da vida é deserdada dos dons da natureza, nem das bênçãos de Deus. E por que seria essa idade, né, onde o corpo envelhece, né, mas a mente está absolutamente pronta, preparada, não é? Porque é a última etapa da existência, né, que precede o coroamento do nosso destino. Então, por que ela deveria ser desolada e triste? Isso é uma contradição. Então, se na criação tudo é harmonia, tudo é belo, por que a velhice não seria? A velhice, sim, ela é bela, ela é grande e ela é santa. E ele trata dessas três formas. Ela é bela, grande e santa.
E aí ele disserta sobre isso. Bela porque ela recapitula o livro da vida. Feliz daquele que tem uma história para contar, ainda com desacertos, ainda que com erros, ainda que com dificuldades, mas feliz daquele que tem uma história para contar, né? Aquele que extrai e resume o que foi bom nas fases anteriores. Ninguém passa por uma vida só de plenitude, só de coisas boas, só de felicidade. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por dúvidas e principalmente pelos erros, dos quais nós devemos ter guardar com muito carinho, não o sentido do erro, mas do aprendizado que aquele engano nos trouxe, a lição que existe por trás daquilo. Porque aí nós já estamos sem paixões, sem ilusões e já temos a possibilidade de não cometer os erros. Por isso ela é bela. Mas ela também é grande, essa idade, porque nós conseguimos ver o nada no que nós deixamos para trás. Sabe aquela sensação daquilo que era muito importante há tempos atrás e que agora a gente sabe que não tem a menor importância? Nesse momento em que nós vivemos, né, já estamos, graças a Deus, saindo dessa condição da pandemia, mas nós experimentamos coisas impressionantes. Aquilo que nós não dávamos valor, a um abraço, a estarmos juntos, a estarmos confraternizando, como foi exatamente disso que nós sentimos falta. E não do carro novo, e não da roupa nova, não do prato mais elaborado na nossa mesa, não do dinheiro que esteve ou deixou de estar na nossa carteira. Isso tudo passou desapercebido, né? Faz parte do nosso dia a dia, mas aquilo que nos mexeu, que nos tocou profundamente, foi a falta que nós sentimos uns dos outros, da convivência, do abraço, da alegria, do sorriso, da vibração. Então, a pessoa na idade avançada, na velhice, como ele diz, né, ele tem quase uma vidência no sentido de que ele sabe, né, o que é importante. Então, por isso é grande a grandeza de cada coisa, a percepção do que é real, do que é verdadeiro, né? Ele ama e encoraja a juventude, porque ele vê, né, como avós, né, que olham a juventude e veem naquilo, conseguem ver toda a trilha do tempo, de tudo que é aquilo que vai passar. É capaz de olhar e traçar um caminho, né, para aquela criança. E daí os avós aproveitarem muito mais os netos do que os pais. Porque nesse momento eles sabem o que é realmente importante, que pode sujar a camisa, que pode sujar o tapete. É claro que a gente tem que ter cuidado, mas a gente passa a entender, né, e dar valor ao que é realmente real, verdadeiro. Porque o coração não envelheceu, né? O que envelheceu foi a casca, o corpo por fora. Ai daquele que tem o coração velho, porque tem muito jovem que tem o coração velho. E tem também a fase santa. Então, ela é bela, ela é grande e ela é santa. E ela é santa, assim como a infância, né? Porque ela é pura e por isso ela se aproxima de Deus. É um momento onde a gente se assemelha a uma vigília assim mais prolongada, né, e da eternidade. A gente já consegue perceber o aroma, não é? A gente já pensa sobre esse momento de não estar mais aqui no plano terreno. A gente já tem um pé, né, na fronteira entre esses dois mundos, né? Daí aquelas distrações prolongadas. Quem já não percebeu uma pessoa de mais idade que às vezes fica parada muito tempo contemplando, olhando uma paisagem, e às vezes, né, o mais jovem fala assim: nossa, agora papai ou mamãe ficam ali parados, pensando no nada. Não, na verdade, esse momento é um momento muito mágico, onde a gente já não dá a importância do tempo do relógio, né, e passa a dar a importância
do tempo da percepção, que é o tempo do espírito, que é onde a gente é capaz de parar e olhar uma folha caindo, uma flor se abrindo, uma criança correndo. Então são esses momentos que Leon Denis chama de tarde da vida, né? Aquele momento com lindos poentes, onde cada dia tem o seu valor, cada dia tem a sua intensidade, cada dia tem o seu porquê, né? E a velhice ela é muito, muito visitada já pelos espíritos do invisível, porque ela vai trazendo o eco da voz de Deus. Então, toda vez que alguma pessoa de mais idade falar alguma frase que possa até parecer sem sentido para você, preste atenção. Porque pode ser que através daquele ancião alguma mensagem esteja chegando para você do plano espiritual, porque os canais começam a se reabrir da mesma forma que a criança, quando chega, vem com os canais abertos e vai se fechando, para que a gente possa perceber o mundo como ele acontece e depois, quando a gente for partir, os canais se tornam a abrir novamente, porque Deus não faz nada com que a gente se choque. Então, a gente é preparado para todos os momentos. Portanto, não é uma decadência a velhice, e sim um progresso. Claro, a gente nasceu, a gente se desenvolveu, a gente aprendeu, a gente viveu e agora a gente está nesse momento. É o prefácio da morte. E por fim chegamos à morte, que é a chegada do grande inverno. E que nada mais é do que um segundo nascimento, conforme a lei. Porque a lei divina, a lei circular nada mais é do que a lei divina, a lei da vida, onde tudo nasce, cresce, se manifesta no seu mundo e retorna, para que isso comece novamente. E que a gente sempre se lembre que a gente nunca, sob hipótese alguma, a gente morre sozinho. Porque da mesma forma ninguém nasce sozinho. São ditos populares que não fazem sentido, porque nós que temos o conhecimento da doutrina espírita sabemos que nós estamos sempre acompanhados pelos bons espíritos. E esses espíritos nos trazem aqui ao plano terreno e também nos conduzem de volta de onde nós viemos. Então a gente vai junto com essa partida, né, no momento do desenlace, a gente vai carregar tão somente a nossa impressão moral e uma impressão física que nós vamos carregar através do nosso perispírito. Mas é uma passagem, é um momento de mudança, como se nós fizéssemos uma mudança de endereço. Né? Nós estamos mudando de casa, da casa física para a casa etérea, para a casa espiritual. A gente vai ter um período de perturbação, um período de penumbra, da mesma maneira que quando nós mudamos de casa, nós levamos algum tempo para que nós nos acostumemos no novo quarto, na nova cama, nos novos espaços físicos, que quando nós levamos um tempo para conhecer a vizinhança, entender o espaço. Da mesma forma, quando nós estivermos nos mudando deste plano para o outro, isso irá acontecer conosco. Mas ela será que essa mesma penumbra também já não aconteceu, né, quando nós nascemos? Também já não tivemos essa perturbação, não tivemos esse estranhamento? E por que a gente celebra tanto o nascimento e nós sofremos tanto com o desencarne, né? Com a partida? Se nós podemos, através desse estudo, desse conhecimento que Leon Denis trouxe para nós, olharmos e refletirmos como a vida é um ciclo, né? E o que vai nos auxiliar? O que vai nos ajudar a compreender esse ciclo? A prece, em primeiro lugar, porque a influência da prece vai alinhar o nosso pensamento, organizar as nossas ideias, tirar a nossa angústia, a nossa aflição, né? Auxilia o amor daqueles que partiram, o amor daqueles que ficam. Isso nos ajuda
a ajustar a lente. Essa lente que a gente tem de vida e morte muito seca, como se fosse alguma coisa que, uma ruptura, quando na verdade não é, ela é uma passagem. Portanto, é preciso principalmente que a alma, que ela se engrandeça, para que a gente amplie, que gradualmente a gente se descortine para esse outro viver que vai acontecer para todos nós e que certamente aconteceu e acontece para os nossos queridos que já partiram, né? O espírito, ele passa a entender o que ele é efetivamente no desencarne, aonde ele está, por que ele veio para cá. Então, muitas das nossas dúvidas, às vezes a gente pensa assim, fulano, ou um querido, ou um pai ou mamãe morreu e ele tinha tanto medo, que nós não tenhamos esse pensamento, porque no plano espiritual esses medos desapareceram, esses medos vão se desfazer na medida que a amplidão do pensamento e do entendimento é muito grande. E nós podemos passar, e nós passamos a compreender melhor, né? Então, essa lei circular, né, ela preside tudo, ela preside todo o progresso e ela vai se desenrolar no passar da vida. Tudo recomeça no alto e tudo faz evoluir o inferior. Então, que a gente possa sempre, para os nossos queridos hoje, né, nesse dia tão especial, aonde a gente dedica o nosso pensamento a esses que já partiram, a que eles estejam assim tão perto dos nossos corações, que a gente faça silêncio, silêncio da alma, em prece, porque a gente vai percebê-los, a gente vai conseguir ouvi-los, né? Vamos envolver os nossos queridos nas memórias nas melhores lembranças que nós pudermos, nas memórias mais queridas que nós tivermos, nas melhores vibrações de amor e carinho, longe do desespero, né? Porque eles vão se beneficiar com as nossas preces. Que a gente, no dia de finados, né, quando a gente recordar de um querido nosso, que a gente reparta essa parcela de amor, distribuindo com outros que já perderam seus filhos, com outras mães, com outras esposas que perderam seus maridos, com maridos que perderam suas esposas, com filhos que perderam seus pais, com pais que perderam seus filhos. Ao invés de flores nos túmulos, que nós nos empenhemos em doar, que seja 1 quilo de alimento para alguém necessitado, em homenagem àquele que partiu. Isso chegará com muito mais vigor, com muito mais gratidão no plano espiritual, né? Que a gente possa visitar alguém em um hospital. Eu sei que nesse momento está difícil, eu sei que esse momento não é um momento propício por conta da pandemia, mas se a gente não puder ir a um hospital, que nós visitemos um vizinho sozinho, em gratidão àquele que esteve conosco e que hoje faz com que muitas vezes nos sintamos sozinhos, então que façamos esse gesto em homenagem a esse nosso querido, para que a gente possa transformar a nossa dor numa energia de força, né, em algum trabalho voluntário, efetivamente. E se você tem vontade, né, de abraçar o teu filho, o teu marido, a sua mãe, né, abraça outro que igualmente sofre como você alguma perda, porque você nesse abraço irá encontrar, né, esse calor e esse amor tão esperado. Que nesse dia tão especial, que não é um dia de tristeza, é um dia de festa de reencontro de almas, onde a gente se une com aquele que partiu. A maior homenagem que nós podemos fazer aos nossos queridos é o bem que a gente pode fazer para outro alguém. Então, que com esse sentimento, com essa intenção, nós possamos celebrar o dia de finados com alegria no coração, fé em Deus e certeza na continuidade da vida, e que esses queridos estão aqui e agora conosco.
e que assim possamos pedir licença a toda a equipe espiritual dessa casa tão querida para encerrarmos o estudo de hoje. Fiquem com Deus. Um pedido vindo diretamente da espiritualidade, do Dr. Hermann, para todos colaborarem com a campanha de Natal. Esse ano a campanha de Natal ela está mais ampla, atendendo um maior número de pessoas, e as cestas estão mais compostas. E isso é uma recomendação da espiritualidade, porque a dificuldade nesse ano que já se aproxima do fim, ela foi muito grande. As famílias estão muito necessitadas e nós todos podemos nos juntar e sermos colaboradores na mudança desse Natal. Então, fique aqui o pedido nos canais de contato com a casa, com o Centro Espírita Casa do Caminho, né? Existem nas redes sociais, existem as contas bancárias. Por favor, acessem ou entrem em contato com os dirigentes da casa, que será transmitido as vias para que possa auxiliar com as cestas de Natal. A todos um bom final de semana e que Jesus possa acompanhar a cada um de vocês hoje, agora e sempre. Graças a Deus.